Prezadas irmãs e irmãos, graça e paz. Este é o nosso quarto encontro, Diálogos em Tempo de Crise, e nesta oportunidade nós vamos contar com a participação dos reverendíssimos bispos Paulo Rangel, da primeira região eclesiástica, do reverendíssimo bispo Emanuel Siqueira, da sétima região eclesiástica, e do reverendíssimo bispo Fábio Cosme, bispo na região missionária da Amazônia. Iniciando esse nosso diálogo, pergunto ao bispo Paulo Rangel: no estado do Rio de Janeiro e na área abrangida pela primeira região eclesiástica, encontramos uma presença expressiva de comunidades menos favorecidas socialmente e, portanto, que apresentam maior vulnerabilidade em termos de acesso ao atendimento à saúde, bem como à prática das medidas para a proteção individual e coletiva desta população. Por outro lado, temos a maior concentração, junto com a sétima região, de igrejas e comunidades metodistas locais nesta área e, quem sabe, em nosso país. Assim, considerando a realidade nacional, qual deve ser a ação pastoral relevante da igreja em termos de cuidado para com as vidas, em atendimento às comunidades metodistas locais e às famílias das pessoas que estão morrendo pelo contágio? Que sinais de esperança podem ser e estão sendo produzidos pela Igreja Metodista, que tem gerado esperança para as pessoas? Na sua percepção, bispo, como o povo do coração aquecido, como devemos manifestar a nossa presença transformadora neste atual contexto de nosso país? Graça e paz, meu nome é Paulo Rangel, sou bispo da primeira região eclesiástica, que compreende a cidade do Rio de Janeiro, a Baixada Fluminense, o sul do estado e a Costa Verde. Eu quero, com esse vídeo, externar a minha gratidão a Deus pela vida da igreja, a vida da igreja que tem cumprido um propósito profético muito abençoado nesse tempo. Já que nós estamos num tempo tão difícil, uma pandemia que tem tocado vidas e corações, tem chegado em várias cidades, tem mexido com a estrutura de várias famílias. Esse tempo tem sido um tempo realmente complicado. E sobretudo porque em alguns lugares nós temos visto as pessoas não obedecendo os comandos do poder público em relação à aglomeração. Temos sentido isso e percebido. Ao mesmo tempo, temos visto a assolação que tem dado nas pessoas pelo fato de não poderem trabalhar e não levar o seu sustento. Então, de uma certa forma, nós como igreja estamos fazendo a nossa parte, principalmente preocupados com as pessoas que estão perdendo o seu sustento, o seu trabalho. Praticamente todas as igrejas da região estão envolvidas no trabalho de levar a cesta básica, levar o alimento, para as pessoas no mínimo terem dignidade nesse período. Então, as periferias têm sofrido muito, porque a instrução que faltou durante muitos anos, agora tem realmente dado um certo resultado no trabalho das pessoas junto à periferia. Também nos lugares mais nobres nós vemos pessoas não obedecendo, e aí já não é a falta de instrução porque tiveram oportunidade, aí se deve ao fato de que realmente não estão dispostas a obedecer e contribuir para a coletividade. Mas nós como igreja estamos fazendo a nossa parte como comunidade missionária a serviço do povo, contribuindo para a coletividade, ou seja, os nossos templos estão fechados presencialmente para diminuir a aglomeração, mas estamos fazendo o nosso trabalho online. Tenho falado que a internet tem sido o nosso campo missionário, temos pregado o Evangelho, porque isso é o que interessa nesse tempo também, pregar o Evangelho para salvar as pessoas, salvar o pecador.
E dessa forma, pregando o Evangelho na internet, temos também divulgado diversas ações que temos feito como igreja. Graças a Deus, há muita criatividade acontecendo no nosso meio, muita criatividade. Desde carta aos profissionais de educação, de incentivo, de estímulo, há também culto drive, ou seja, as pessoas reunidas dentro de seus carros, participando do culto e levando como oferta um alimento. Dentre outras coisas, nós estamos com pessoas indo nas ruas e pregando a palavra de Deus, visitando os nossos idosos da porta para fora, enfim, muita coisa boa acontecendo. Eu só tenho a agradecer e tenho certeza de que nós, como igreja, vamos continuar cumprindo essa tarefa. Parabéns à Igreja Metodista. Prezado Bispo Emanuel, sabemos, Bispo, que hoje há uma compreensível pressão sobre pastores, pastoras, para a abertura dos templos, permitindo a volta dos cultos e das reuniões presenciais em todas as regiões. O Colégio Episcopal tem procurado orientar pastoralmente, recorrendo às determinações dos órgãos de saúde pública. Contudo, sabemos também que não há unanimidade nas diferentes esferas de governo em relação ao alcance das medidas de flexibilização para definir o que é essencial ou não é essencial nesta hora. Nas regiões eclesiásticas, cabe aos bispos e bispas, com seus e suas superintendentes distritais, e por sua vez com seus pastores e pastoras, indicar a melhor forma possível quanto aos movimentos que cada comunidade local deve fazer nesta direção. Como você avalia, Bispo, a necessidade de flexibilização com o dever de zelar pela vida e a segurança das pessoas? E como também consolar pastoralmente as famílias que não têm tido tempo sequer de velar e de se despedir adequadamente dos seus queridos mortos pelo Covid-19 e administrar emocionalmente o luto nessas condições? Os irmãos e irmãs que nos ouvem, né, nesse momento, graça e paz. Para nós é uma alegria poder estar aqui no Diálogos e eu quero cumprimentar o senhor, Bispo Luiz, pela iniciativa do Colégio Episcopal, poder estar dialogando e orientando os nossos irmãos e irmãs nesse período. Período difícil que a gente está vivendo, né? E muitas vezes nós lidamos com essa ansiedade, a necessidade de isolamento, a pressão por causa de outras crises, entre elas a financeira, né? E os pastores e pastoras vêm nos perguntando sobre isso, né? Sobre a questão da flexibilização que alguns governantes, como o senhor já disse, há uma divergência, né, entre a opinião dos governantes. Nós temos orientado a respeito disso, da flexibilização. Eu tenho tentado esclarecer os pastores e pastoras, além daquilo que o Colégio Episcopal já tem fornecido como subsídio, que é uma bênção para nós, facilita muito. Eu tenho tentado esclarecer sobre o foco de cada um governante, né? Eu já tenho dito que os nossos políticos, aqueles que exercem autoridade, eles têm que lidar com várias crises, várias equações na cabeça e tentar achar a melhor equação que prejudique menos a população, né? O foco daqueles que estão à frente da saúde, das autoridades de saúde, é justamente a saúde da população, né? Então eles ficam defendendo medidas que foquem essa área. Eu já tenho falado que nós, pastores e pastoras, né, o nosso foco é a ovelha, é o bem-estar da ovelha, a saúde da ovelha, a preservação da ovelha. Nós fazemos parte da cultura, usando a parábola de Jesus, que deixa as 99 em segurança para ir atrás daquela que está em risco, daquele que está em risco. Então, nesse sentido, eu sempre tenho falado que eles avaliem bem a flexibilização, para não pôr as vidas em risco, né? Muitas vezes está se sugerindo, por causa da questão econômica, da preocupação econômica, de parar a economia de vez, mas são flexibilizações que põem a vida em risco.
Então eu já tenho orientado que eles sempre avaliem, e independente dos decretos da cidade, dos decretos de onde eles estão, que eles esperem um pouco mais, né? Nós vemos muitas cidades promovendo decretos hoje que amanhã ou depois são suspensos de novo por causa do avanço da pandemia. Aqui, na 7ª região, nós estamos vivendo um período de avanço. Temos muitos casos, já temos, infelizmente, irmãos metodistas que vieram a falecer em virtude da pandemia do Covid. Então, hoje o pessoal tem agido com bastante prudência em relação a isso, tem entendido a necessidade do isolamento nesse momento como a medida mais eficaz que nós temos na mão e tem respondido. Mas não é um período fácil, é um período de luto, de sofrimento, de dor, e como o senhor perguntou, nesse período de luto, infelizmente, muitas vezes a dor das famílias tem sido agravada por não poder velar adequadamente, né? Não temos feito velórios, não tem sido permitido velórios, né? O governo leva o corpo para lá, né? A maioria estão sendo velados em lugares de velório público, e no máximo 1 a 2 horas a família fica ali, quando muito uma manhã, né? E já tem que se enterrar rapidamente, né? Então o corpo já é conduzido ao lugar do velório para que seja feito ofício fúnebre e seja conduzido para o enterro, né? As famílias têm sido muito compreensivas, têm entendido o momento de exceção, mas os pastores e pastoras têm um trabalho pastoral maior depois para ajudar essas famílias na elaboração do luto. Nós temos tentado orientar os pastores e pastoras a se manterem presentes o máximo possível nesses momentos de dor significativa. Aqueles que são de grupos de risco, evitem, mas designem alguém que tenha o respeito da comunidade para estar lá representando no momento pastoral. Já tenho falado que a nossa maior necessidade é encontrar meios de apacentar, de estar presente com o nosso rebanho nessa hora, né? O que não podemos nos omitir, não temos a oportunidade de corpo a corpo, mas não podemos negligenciar o face a face, não podemos negligenciar estar presente. Então que cada pastor encontre os melhores meios dentro dessa loucura que se instalou nesses dias, né? Mas encontre os melhores meios para estar mais próximo do rebanho, nessa hora tão sofrida, de tanta insegurança, mas também tanta dor. E Deus tem nos abençoado, né? Aqui no estado, na 7ª região, nós temos contado com a graça de Deus, os pastores e pastoras têm entendido tudo isso e Deus tem nos abençoado como rebanho. Que Deus abençoe aos demais que nos ouvem hoje. Paz. Prezado Bispo Fábio, a região missionária da Amazônia é muito extensa, geograficamente falando, e com a presença significativa de povos originários indígenas, povos ribeirinhos, onde o contato com as pessoas são dificultados pelas grandes distâncias, bem como pela ausência de infraestrutura de comunicação fora das capitais, e que raramente são possíveis ou até mesmo inexistentes em algumas localidades. Esta realidade, Bispo, em menor escala, também se observa em outras partes de nosso país. Assim, como pastorear, enfrentando essa situação de pandemia que potencializa o isolamento, com práticas pastorais de cuidado, de comunhão, de consolação, além da falta de recursos econômicos de toda a sorte? Quais são os desafios missionários da Igreja Metodista, no seu entendimento, Bispo, que deve realizar em sua ação na Amazônia, que é, para muitos e muitas cientistas, considerado um pulmão da humanidade? Nesse tempo da crise do coronavírus, eu quero destacar como ser pastor e pastora nesse tempo aqui no norte do Brasil.
o pastoreio aqui na região missionária da Amazônia está acontecendo embasado em princípio que Jesus viveu e ensinou para que a sua igreja na terra seja uma comunidade de amor, de fé e de solidariedade. A Igreja Metodista, por intermédio dos pastores e pastoras, tem observado que a crise do coronavírus é uma dura realidade contra a família e a vida. Contudo, é um tempo de nos reinventarmos, usando a criatividade e acreditando que é possível, juntos, superarmos por meio de ações concretas, tocar em pessoas e famílias. Os pastores e pastoras da Rema têm se reinventado por intermédio do culto online, células, estudos bíblicos, treinamentos e lives através da internet. As redes sociais têm sido um instrumento de aproximação nesse tempo de isolamento social. As igrejas têm se mobilizado com entrega de cestas básicas e desta forma têm socorrido as famílias carentes. Na execução da missão de Cristo, o povo metodista tem sido movido pela presença do amor de Deus em seu coração, para abençoar as cidades, os trabalhadores e as famílias que necessitam do toque do amor. Desafios. Os desafios continuam. Os desafios estão aqui também na Amazônia. A palavra desafio é algo extraordinário, pois o desafio faz parte da vida. Ele aquece o coração, desperta a igreja para enxergar o outro, para enxergar as necessidades atuais que afetam o nosso próximo. Os desafios e necessidades são peculiares a cada região. E aqui na Rema não é diferente. O nosso combustível tem sido o amor de Deus, a fé cristocêntrica e a solidariedade para continuarmos enxergando as famílias fora dos nossos prédios e fora dos portões da religião. E principalmente enxergando o ser humano em sua integralidade. A nossa grande inspiração é o estilo de vida que aprendemos com Jesus. Nossa missão é amar a todas as pessoas, independente de sua condição social. Apesar das distâncias, da crise econômica, do vírus, do sinal de morte, o nosso desafio é perseverar submissos aos encargos de Jesus e com isso levar o Evangelho a todas as pessoas. Dessa forma, a Igreja Metodista cumpre o seu papel missionário para abençoar vidas que precisam de amor, de esperança e assim gerando dignidade na vida humana. Eu, Bispo Fábio, quero abençoar a sua vida, a sua casa, a sua cidade, o seu estado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu quero agradecer muito a valiosa contribuição dos colegas Bispo Rangel, Mano e Fábio, e quero oportunizar ao Bispo Rangel que deixe a sua consideração final, a sua mensagem a todos e a todas nós. Diante disso, nós só temos como agradecer ao Senhor, com gratidão a Ele pela vida da Igreja Metodista do Brasil. Quero levar essa palavra a você que tem se envolvido em abençoar vidas nesse período. Muitas vezes nós perguntamos o que nós podemos receber nesse período de pandemia, de que forma nós podemos ser abençoados nesse tempo tão difícil. Na verdade, a nossa pergunta deve ser a seguinte: de que forma nós podemos abençoar? De que maneira nós podemos ser melhores para alguém nesse período? De que forma o nosso Evangelho vai fazer que mais alguém seja alcançado pela graça reveladora de Deus e pela Igreja Metodista que serve ao Senhor nessa terra. A palavra de Deus fala em Mateus capítulo 5, versículo 14. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre os montes. Nós estamos edificados sobre os montes. O Senhor Jesus, a palavra de Deus. Dessa forma, aonde as pessoas estiverem,
vão verão a obra que o Senhor tem feito através de nossa vida. Que o Senhor nos abençoe e que a bênção dele seja sobre cada lar, cada família, toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais, seja sobre cada vida em Cristo Jesus. Amém e amém. Da mesma forma, solicito que o Bispo Emanuel, Bispo Mano, nos deixe o seu recado, a sua mensagem pastoral para todos e todas nós. Alguns anos atrás eu ouvi o testemunho de uma pastora, né, que num acidente de carro perdeu suas 2 filhas e ela estava dirigindo o carro. Então depois que recuperou, ela estava com uma amiga no acidente, perdeu as 2 filhas e perdeu a amiga. Ela dormiu ao volante, chegando próximo da cidade onde ela estava. E depois de acordar, saber a verdade, ela ficou dias na UTI, ela dando testemunho. Depois daquilo tudo, ela pensava, o que é que me sobra? O que é que me sobra? Nesse momento difícil, o que é que me sobra? Né? Ela sozinha, já divorciada, sem as filhas agora. E ela falou o seguinte, o que resta é a fé, a esperança e o amor. A fé num Deus que diz que está conosco todos os dias, a fé nas promessas desse Deus que nos dá palavra de apoio, de ânimo, de conforto para a hora de crise. Não temas, nem te espantes, eu estou contigo. Né? A esperança de dias melhores, que esse Deus que está conosco vai nos ajudar a passar por esse período. Né? Como Moisés falou, ele suportou tudo que suportou porque tinha em vista a recompensa. Então a esperança de recompensa de dias melhores e esse Deus amoroso que nos envolve, nos acolhe e se nós deixarmos, nos conforta, nos consola em meio à dor, em meio à aflição, Ele nos enche. Então, queridos, queridas, que fique para você a fé nesse Pai de amor, a esperança de dias melhores e o amor do Pai, te envolvendo, te consolando nesse tempo difícil. Isso nos resta e isso pandemia nenhuma pode nos tirar. Que Deus te abençoe e fortaleça. Finalmente solicito ao Bispo Fábio que também deixe esta palavra de esperança carregada do sopro da floresta e do povo da Amazônia. Quero me solidarizar com todas as famílias da região norte, na Amazônia, em todo o Brasil, em função desta crise da pandemia causada pelo coronavírus, que tem gerado sofrimentos, desempregos e morte dos entes queridos. Que Deus console as famílias em luto, conforte os corações que choram e que o Senhor abra as portas do socorro e continue ajudando e fortalecendo a cada trabalhador. Não desista de sonhar e de viver. Repito, não desista de sonhar e de viver. Deus é o nosso refúgio e fortaleza em tempos de crises, tribulações e angústias. Que a paz de Cristo, que excede todo entendimento humano, abençoe a sua vida, sua família e o nosso querido Brasil. Eu quero agradecer a participação, a palavra dos nossos bispos Paulo Rangel, Emanuel Siqueira e Fábio Cosme, pela contribuição à reflexão necessária da Igreja, trazendo alento, renovando a fé, renovando a esperança, sem perdermos a paixão missionária e nem a unidade doutrinária que precisamos ter. Quero também agradecer a companhia de todos e todas que têm prestigiado as programações que temos feito. Convido-as e convido-os também já para o 5º diálogo da próxima semana e oro pedindo que Deus esteja contigo, com a tua família, que Deus estenda a sua mão especialmente sobre as famílias enlutadas,
trazendo o consolo que só a graça do Senhor pode agir e pode operar. E que a bênção do Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo nos acompanhe, proteja e guarde, hoje e sempre. Amém. Até a próxima oportunidade.